Gálatas capítulo 4. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Versículo 7. O Novo Testamento nada mais é do que a continuação do Antigo. Ignore o Antigo Testemunho, então o Novo não poderá ser compreendido com clareza. Desde o Éden, Deus nos deixou mensagens que devem ser examinadas com diligência e oração. A fim de conservar o homem no caminho direito, o Senhor não poupou introduzir em sua palavra as consequências desastrosas da desobediência, mas também deu especial destaque àqueles que por sua fidelidade e integridade tornaram-se exemplos inquestionáveis de que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Salmo 112, versículo 1. Ao chamar Abraão para dar início à descendência em que a promessa messiânica se cumpriria, o Senhor lhe prometeu um filho, o filho da promessa. Entretanto, a demora fez com que Abraão cedesse ao insistente pedido de Sara, gerando em Agar, a escrava egípcia, um filho que não correspondia à promessa de Deus. A impaciência gerou frustração e consequências desastrosas e inevitáveis. Mas foi através de Isaque que o Senhor confirmou a sua aliança e multiplicou seu povo. Israel tornou-se o povo que representava o Deus vivo na terra e, sob a lei, deveria ser testemunha ao mundo de que Deus certamente enviaria seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. No entanto, na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, como prometera, e a nação estava tão ocupada em observar dias e meses e tempos e anos que não reconheceram em Cristo o cumprimento da profecia. Ao entregar a sua vida naquele madeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João capítulo 1, versículo 29, encerrou toda a lei cerimonial. Não era mais necessário guardar os dias de festas e os rituais de sacrifícios, pois que todos eles apontavam para o plano da salvação em Cristo. Quando Jesus expirou na cruz, o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo. Mateus capítulo 27, versículo 51, simbolizando a vitória do perfeito plano divino. Por meio do sacrifício de Cristo, temos livre acesso ao Santíssimo, onde está o trono de Deus. Perante o Pai, reconhecendo que a intercessão daquele que saiu vencendo para vencer, Apocalipse capítulo 6, versículo 2, é suficiente para nos salvar, devemos depositar o nosso coração a fim de que o Espírito de seu Filho realize em nós a sua boa obra. Eis o que Paulo estava exortando os Gálatas e o que o Senhor nos pede todos os dias. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Provérbios capítulo 23, versículo 26. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, procederemos como uma classe de escribas e fariseus atuais? Entregue o seu coração a Deus sem reservas, e você verá se Ele não vai abrir os seus olhos para compreender com clareza toda a Escritura. Paulo revelou aos Gálatas verdades tão absolutas e plenas
que eles teriam arrancado os próprios olhos por amor a Ele. Jesus mesmo afirmou: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." João capítulo 8, versículo 32. O pecado revelado na lei nos escraviza, mas a verdade revelada em Cristo nos liberta. Estude a vida de Paulo e você verá que em momento algum ele desobedeceu aos 10 mandamentos, mas também em nenhuma de suas palavras inspiradas você encontrará uma única citação que se refira à lei como um meio de salvação. Abraão obedeceu porque era livre. Ele poderia ter se recusado a obedecer, mas escolheu ser obediente porque amava a Deus. Paulo e os demais apóstolos poderiam ter se recusado a pregar o Evangelho em tão terríveis condições, mas escolheram obedecer à voz de Deus porque, antes de tudo, o amavam. Se amamos a Deus, igualmente, somos filhos não da escrava, e sim da livre, e lhe seremos obedientes, porque escolhemos amá-lo. Tornei-me, porventura, vossa inimiga, por vos dizer a verdade? Vigiemos e oremos. Bom dia, livres em Cristo. O irmão Adriano teve uma melhora significativa. Deus seja louvado. Continuemos em oração. Rosana Garcia Barros.